Opa! Aqui é o Fernas e vamos a mais um vídeo do canal. Vamos falar hoje sobre o lore dos Gárgulas, tá certo? Pra quem tá chegando agora, isso aqui é um canal de RPG de mesa de Vampiro à Máscara, tá certo? Mais especificamente da 5ª edição. Isso é uma diversão, um entretenimento, uma brincadeira, um jogo de contar histórias onde as pessoas um narra e os outros interpretam personagens dessa história, tá certo? Se você gosta de RPG de mesa e de vampiro, fica à vontade de dar uma olhada no canal aí que tem bastante conteúdo para que você vai gostar. Bora lá! Primeiramente, Fernas, da onde você pegou esse conteúdo do lore dos Gárgulas? Eu venho fazendo alguns vídeos de lore de cidades, de clãs, de linhagens de sangue, de coisas do tipo, e as pessoas levantam a mão e falam: Fernas, onde você achou isso aí? Vamos lá. O que está de principal, os clãs e coisas do tipo, tem tudo nos livros, mais oficiais. Porém, algumas coisas que eu trago aqui, e eu volta e meia falo isso, é homebrew, né? São o que é regras da casa. O que significa isso? Você inventou do o estudo TDK, né? Eu tirei do orifício? Não. No fundo, existem ferramentas da comunidade, como o Wikis da vida e o Storyteller Vault, onde as pessoas criam conteúdo que não são oficiais, obviamente, por isso que é um homebrew, mas que meio que é o padrão para você, se você está interessado em usar isso na sua crônica, dá uma olhada lá, tá certo? Gárgulas eram criaturas que já existiam nas edições anteriores, entretanto elas não foram adaptadas, né, de forma geral, nas regras oficiais. Então o conteúdo que eu vou falar aqui é essencialmente homebrew desse Storyteller Vaults e Wikis da vida, beleza? Bora lá. Gárgulas. Gárgulas são oficialmente criaturas criadas, tá certo? Elas são feitas de pedra, de rocha. Elas não eram para ter vida, mas elas têm. E como que elas têm vida? A vida, entre aspas, vem da vitae dos vampiros, tá certo? E acabou se criando uma espécie de linhagem de sangue por ter imbuído nessas rochas, digamos assim, essa criatura, essa linhagem, essa vitae dos vampiros. Foi um ritual de sangue feito pelos Tremers lá no passado, no qual eles usaram sangue de várias linhas vampíricas, vários clãs, e construíram essa criatura, dando vida, entre aspas, a essas criaturas, tá certo? E elas se tornaram poderosos, soldados poderosos e subservientes aos Tremers, tá certo? Por que os Tremers fizeram isso? Qual era o propósito deles? Bom, primeiro ter um exército de soldados de pedra que os ajude, isso é extremamente útil. Mas segundo, porque eles estavam em guerra, né? Na verdade o motivo principal, eles estavam em guerra com os Tsimis, e os Tsimis estavam dando um couro nos Tremers, e aí os Tremers, para sobreviver, fizeram essa maluquice, tá certo? Que sangues que os Tremers usaram, Fernas? Os Tremers usaram sangue dos próprios Tsimices, eles capturaram alguns Tsimices e conseguiram usar sangue deles. Eles usaram sangues de Gangrel, tá certo? E tem duas etapas, né? Tem a etapa o tradicional, o antigo, e tem o mais atual. O tradicional e antigo, né, foi feita por uma Tremera, a Viscerática, que ela criou, né, essa questão. Tá, ok, rapidinho os classes. Tzimice, Gangrel e Nosferatu, tá certo? Então, toda essa linhagem, né, obviamente o Tzimice traz a vicissitude, que está ligado lá na metamorfose, o Gangrel, né, traz a fortitude, né, e o Nosferatu essa aparência repulsiva e tudo mais, né, e a força, né. Então o que acaba acontecendo é que o Gárgula se torna uma criatura super forte, e esse Gárgula aí, ele é a foto lá do jogo Bloodlines 1, né, se eu não me engano é em Hollywood, quando você vai falar com um barão anarca, ele te pede pra você fazer um favor, e você entra numa casa lá e tem um Gárgula lá. E aí você pode lutar com o Gárgula ou não, né? Você pode simplesmente fazer uma amizadezinha com o Gárgula, tá certo? O Gárgula, ele tem os seus poderes próprios, tá certo? Ele acaba tendo as disciplinas, que é a ofuscação, né, que veio lá dos Nosferatus,
Fortitude, que veio dos Gangrel, né? E a Metamorfose, o Protean, no proteanismo, né? Que vem tanto do Gangrel quanto do Tzimice. Tá? E aí ele tem esse acesso às 3 disciplinas, mas ele pode fazer amálgamas usando essas disciplinas e obtendo poderes especiais, né, específicos dele. Então, um dos poderes amálgamas dele é um que combina ofuscação 1 com proteanismo 1, né, metamorfose 1, que é a pele de camaleão, que permite que ele fique... a pele assuma a cor e textura do ambiente, rochas, noite. A camuflagem é anulada se o gárgula se mover mais rápido que o passo de caminhada, enfatizando seu papel como um guarda estático. Ele basicamente fica lá quietinho no canto dele e fica invisível, tá certo? Fica com a mesma, não é invisível, mas ele fica camuflado no seu ambiente, né? Fusão na estrutura, Fortitude 2, e aí pode ser um poder específico da Fortitude, né, mas é específico do gárgula. Permite que o gárgula fundir-se em paredes, pisos ou rochas, permanecendo escondido por longos períodos, deixando apenas rastros, apenas traços dele. Aí você tem o voo, que é o principal, é o Proteanismo 3, que ele consegue voar, né, com as asas dele, e entre 70 e 120 km por hora. Imagina uma estátua de pedra voando a 120 km por hora em cima da cidade, né? Ou quebra de máscara. Aí você tem a estátua sombria, né, que é uma mistura de Fortitude 4 com Proteanismo 4, ou seja, na via simples isso é impossível, tá? É um nível muito alto, né? Você teria um XP tão absurdo, mas em tese ele conseguiria se proteger do sol, desde que ele fique paradinho ali no sol, ele não sofreria. E o punho de pedra, a Fortitude mais a potência, que aumenta a força dele para ataque desarmado, né? Bastante potente, tá certo? Qual é a maldição dos gárgulas, né? O gárgula ele acaba se transformando numa espécie de vampiro porque ele carrega essa linhagem de sangue dos vampiros. A maldição dele é a subserviência aos outros vampiros. Então ele é mais suscetível a não resistir, né? Ele sofre mais para resistir ataques de dominação, ataques mentais, para que ele obedeça, né? Então ele normalmente tem desvantagem, 2, 3 dados ali para tentar resistir um teste de dominação, tá certo? E a compulsão é o impulso dele de liberdade, tá certo? Que se chama untethered, né? Que é o desvinculado. Manifesta-se como uma necessidade irresistível de fugir de estruturas de poder ou romper laços de lealdade recente, tá certo? Ele fica rebeldinho, né? A ideia do gárgula no lore é que ele foi criado pelos Tremers para obedecer os Tremers, obviamente, contra os outros Kindreds, mas conforme passa um tempo, ocorreu um acordo da Camarilla com os Tremers de libertar esses gárgulas, tá certo? E aí ficou esse tipo de gárgula tradicional, digamos assim, né, que foram esses criados por essa Tremer, que gerou eles e tal, num ritual bastante ousado. Passou-se um tempo, né, outros Tremers de linhagem de geração mais alta, né, mais enfraquecidos e tal, tentaram recriar esse experimento por ambição e misturaram linhagens de sangue diferentes. Tem um lá que usou até o sangue de Bruhá para tentar fazer o Tremer, e o que acabou acontecendo é que os gárgulas novos que surgiram não são exatamente pedra, eles são mais pele do que pedra, e eles são bizarros, tá certo? Eles são diferentes, são mais... não são iguais os tradicionais, tá certo? E eles não têm os mesmos problemas. Mas, de forma geral, são esses dois tipos de gárgulas que existem, para todos os efeitos são gárgulas, têm as mesmas disciplinas e tal. O que acaba acontecendo é que os gárgulas mais tradicionalistas, eles são feios igual os nosferatos, digamos assim, ultra repulsivos, né? E você precisa tomar cuidado com essa questão da máscara, né? E existe essa ideia de que o gárgula ele pode abraçar sim um mortal e transformá-lo num gárgula, tá certo? Igual um vampiro abraça um outro vampiro. Entretanto, entre os gárgulas novos está surgindo aquele famoso rumor, né, que encare como você quiser, que eventualmente alguns desses gárgulas podem até botar ovos
e nascerem gárgulazinhos desses ovos, né? O que seria uma aberração imaginar que um ser morto gere vida, né? Então, mas enfim, cai sobre essa realidade. Então, de forma geral, tá? Os gárgulas são isso, tá? Eles obviamente são seres bem resistentes, eles têm aquela resiliência vampírica, né? Eles conseguem até... eles também têm um pouco de alquimia de sangue, né? De Blood Sorcery, dada essa origem dos Tremers. Mas, de novo, é um conteúdo homebrew, né? Então você pode meio que customizar, né, com a regra da casa. Você pode ir customizando do jeito que você quiser, tá certo? Você pode falar que certas coisas funcionam, certas coisas não funcionam, até porque não é um conteúdo oficial, tá bom? Mas como muita gente vem me pedindo para trazer lore de coisas mais obscuras aí da V5, quis falar sobre... E eu falei dos clãs aí recentemente, então eu quis falar dos gárgulas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de gárgulas. Qualquer coisa aí, mandem mensagem. Grande abraço. Tchau, tchau. Não esquece de curtir o canal.